A decisão da Petrobras de realização de uma parceria estratégica com a empresa Astra na refinaria de Pasadena ocorreu no contexto anterior à descoberta dos campos do pré-sal no Brasil e à crise econômica de 2008. Naquele momento, os preços do petróleo e, em particular, os recordes das margens de lucro no refino indicavam bons retornos para o investimento no setor. O aquecimento da economia mundial, combinado com a trajetória ascendente do consumo de gasolina nos Estados Unidos, que atingiu seu pico histórico em 2007, e também dos países emergentes, fizeram do período entre 2004 e 2007 a chamada Era do Ouro do Petróleo, com elevadíssimas margens de lucro no refino, especialmente nos Estados Unidos. Nesse cenário, a formação da parceria estratégica entre a Petrobras e a empresa Astra na refinaria de Pasadena estava alinhada com uma estratégia geral da Petrobras prevista no Plano de Negócios 2004 e 2010 e no Plano Estratégico 2015. Tais documentos recomendavam que a empresa buscasse expandir sua atuação no refino internacional, em especial no setor americano do Golfo do México e no oeste da África, e que buscasse agregar valor à produção de óleo pesado da Petrobras, identificando oportunidades para processamento no exterior do óleo pesado excedente produtivo. Essa estratégia foi elaborada com base em trabalhos de duas consultorias de renome internacional, FERA e McKinsey, que recomendavam a aquisição de unidades de refino no mercado americano e previam o crescimento da demanda por petróleo na década seguinte, até 2015, com destaque para a Ásia, América Latina e Estados Unidos. Nesse sentido, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou em fevereiro de 2006 a realização de uma parceria estratégica com a Astra, na qual o risco do negócio seria compartilhado pelas duas companhias, por meio da aquisição de 50% da refinaria de Pasadena. Quanto ao valor do negócio, é preciso esclarecer que a Astra havia gasto com a refinaria 126 milhões, 42 milhões pela aquisição e mais 84 milhões em investimento. A Petrobras investiu 190 milhões na aquisição. Os outros 170 milhões de negócio se referem à compra de 50% do estoque de petróleo que a refinaria possuía naquele momento. O Citigroup atestou, através de parecer financeiro, que esse valor era justo diante do cenário econômico da época. Tal informação é confirmada ainda hoje por dados da reconhecida consultoria IHS Herold, que mostram que o valor médio das transações de operações de refino nos Estados Unidos ocorridas em 2006 foi de 9.734 barris, enquanto a aquisição da PRSI custou à Petrobras 7.200 barris, cerca de 25% a menos do que o valor médio. Isso explica o motivo pelo qual a operação foi aprovada por unanimidade no Conselho de Administração da empresa, que incluía dentre os seus membros renomados economistas e empresários com larga experiência no mercado. Ressalte-se que o Conselho de Administração aprovou a operação nos termos do resumo do Executivo relatado à matéria, apresentado a seus membros. No entanto, o resumo do Executivo, que reforçava toda essa estratégia, não fazia qualquer referência a duas importantes cláusulas do contrato que formalizou a parceria entre a Petrobras e a Astra. A cláusula Marlin assegurava uma rentabilidade mínima de 6,9% à Astra, independente das condições do mercado, caso fossem realizados os investimentos para a expansão da refinaria. A cláusula Put Option
obrigava a Petrobras a adquirir a participação da Astra, caso houvesse divergência na condução da sociedade entre as duas. Se tais cláusulas fossem conhecidas pelo Conselho, a deliberação ocorreria em outros termos, sendo provável que o negócio sequer fosse aprovado. Isto porque, de um lado, a cláusula Marlin impunha pesados custos financeiros para a Petrobras no caso de expansão da refinaria, o que levou o Conselho de Administração a não autorizar novos investimentos no negócio. Do outro lado, o interesse da Petrobras era a realização de uma parceria estratégica com risco compartilhado e não a aquisição integral da refinaria, como impunha a cláusula Put Option. Tanto é verdade que o mesmo Conselho de Administração recusou, em reuniões futuras, a aquisição dos 50% remanescentes da refinaria. O risco para a Petrobras se agravava com a crise econômica de 2008, que deteriorou o valor dos ativos de produção de petróleo em todo o mundo. Por essa razão, a Petrobras travou, entre 2008 e 2012, uma intensa disputa arbitral e judicial com a Astra, visando evitar a aquisição dos 50% remanescentes da refinaria. Somente após 4 anos de litígio, com a decisão de última instância, determinando a execução da cláusula Put Option, houve a concretização da aquisição dos 50% remanescentes, que fizeram da Petrobras a controladora da refinaria Pasadena. Recentemente, com o crescimento da produção americana baseada no Tag Oil, as margens de lucro do refino de óleo leve retornaram aos níveis de 2005 e 2006, justificando a continuidade da refinaria de Pasadena no portfólio de ativos da Petrobras. Senhor presidente, essa nota eu fiz questão de ler e transformar em minhas palavras, porque agora virou moda a história de CPI da Petrobras, por causa de um negócio decidido no Conselho, antes de qualquer acontecimento, e tentam apresentar essa CPI exatamente no período eleitoral. Já tentaram, quando fizeram criaram a comissão externa. Eu só quero ver esta comissão viajar só para passear lá fora. E agora tentam, a cada momento, dilapidar um patrimônio tão importante que é a Petrobras. Que, aliás, eles queriam privatizar a Petrobras. Tanto é que eu estou com uma nota, e faço questão de ler, senhor presidente, uma nota de um blog importantíssimo, que é o blog 247. O que diz esse blog? O blog diz que o negócio mais polêmico da Petrobras vem da era Fernando Henrique Cardoso. 18 de dezembro de 2001. Naquele momento, a Argentina vivia uma de suas mais profundas crises econômicas e tanto a torcida do Boca Juniors como do River Plate sabiam que a desvalorização do peso seria inevitável. Naquele momento, Fernando de la Rúa governava a Argentina e autoridades locais haviam determinado à espanhola Repsol que se desfizesse de alguns ativos. Qual foi a solução encontrada? Os espanhóis bateram a porta da Petrobras e fecharam um contrato de troca em que cediam à estatal brasileira a refinaria de Bahia Blanca e recebiam em contrapartida 30% da refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. 10% do campo de Albacora Leste e 750 postos de combustíveis da BR Distribuidora. A avaliação feita na época estimava que o que cada parte entregava, a outra valia 500 milhões de dólares. E o contrato de troca foi assinado por Henry Philip Reichstuhl, o presidente da Petrobras, que ficou marcado por tentar mudar o nome da empresa para o nome de Petrobras, que era exatamente a tentativa de privatização e de entrega desse estimoso patrimônio para o povo brasileiro. Naquele momento, a estratégia era fatiar ativos da empresa e privatizá-la em partes, uma vez que a desestatização completa não seria feita pela sociedade brasileira.
Imagine se eles fossem cuidar do pré-sal. Imagine, pessoal, imagine o que poderia acontecer. Nesse embate, a reação dos petroleiros. A operação produziu uma ação judicial que já está no Superior Tribunal de Justiça. Estimamos que a Petrobras entregou cerca de 3 bilhões em valores atualizados. Recebeu 750 milhões, diz o advogado Cláudio Pimentel, que lidera a iniciativa. Para determinar se houve ou não prejuízo na ação judicial, é que foi proposta a ação. No STJ, a então relatora, Eliana Calmon, determinou a realização de uma perícia. Mais um indicador concreto de que a Petrobras recebeu ativos argentinos superavaliados foi o que aconteceu na Argentina 3 dias depois da operação. Em 21 de dezembro de 2001, após uma maxi desvalorização cambial, o governo de Fernando de la Rúa caiu. O que a Petrobras recebeu da Repsol passou a valer metade, diz Pimentel. Isso talvez explique o fato de a operação ter sido feita a toque de caixa. No STJ, Eliana Calmon disse que um caso dessa gravidade não poderia passar em branco e determinou a realização de perícia. O ministro Herman Benjamin foi também incisivo e votou conforme o voto da ministra Eliana Calmon, afirmando que o judiciário não pode assistir inerte ao que se afigura, no mínimo, como uma operação temerária. Aguardam-se os votos dos ministros Humberto Martins e Mauro Campbell. Outro indicador da estranheza da operação foi o fato de a Petrobras ter recomprado os 30% da Repsol, da Refap, por 850 milhões. Ou seja, pagou bem mais para recomprar o que recebeu quando vendeu, diz Cláudio Pimentel. Reportagem hoje saída no blog 247, o que implica, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, numa complicada ação com viés político, também eleitoreiro. Nós entendemos que a criação de uma CPI é natural, dentro dos parâmetros do parlamento, dentro do regimento interno. Agora é preciso que o nosso povo tome cuidado. A tentativa de desconstruir a Petrobras está sendo colocada a cada dia, porque no fundo muita gente queria ver a Petrobras completamente privatizada, como aconteceu com a Vale do Rio Doce. Senhor deputados, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é preciso que se tome cuidado. O povo que está nos vendo agora, com o nosso patrimônio. Tem muita gente desejando mal, que a inflação caia, que a inflação suba, que não chova mais para faltar água e faltar energia. Tem muita gente com desejos mórbidos contra um país que vem crescendo e, sobretudo, contra uma empresa que tem tido lucros maravilhosos em pronunciamento que eu mostrei recentemente. Por isso, senhor presidente, estamos aqui dispostos ao debate e queremos efetivamente mostrar que há um cunho eleitoreiro por trás, destrutivo, e que nós vamos debater, sem esconder a verdade, que a verdade prevaleça, seja lá em que instituição for, seja na Petrobras, seja no governo, seja em qualquer instituição. E é estranho, porque casos como os da Alstom, lá em São Paulo, que é gravíssimo, casos comprovados gravíssimos, não é de erro de programação de venda, como está sendo acusado aqui, mas casos de corrupção, até agora se coloca quietinho e a Assembleia Legislativa não apoiou nenhum pedido de CPI sobre esses casos. Obrigado, senhor presidente.